Olá, vamos conversar sobre a gestão que o mundo de hoje exige. A gente está bem no meio da quarta revolução industrial, uma época de mudanças tão, mas tão rápidas que os modelos antigos de gestão não são só ultrapassados, eles são um verdadeiro risco. Vamos descobrir juntos o que é preciso para liderar nesse futuro que, na verdade, já chegou. E para começar, uma pergunta bem direta. O jeito que uma organização funciona hoje está sintonizado com o século XXI ou ainda está preso na lógica do século passado? A velocidade de tudo hoje em dia exige essa reflexão honesta, para saber se as estruturas são um motor que impulsiona ou uma âncora que prende no passado. Para entender a urgência dessa mudança toda, a gente precisa olhar para o cenário atual. A quarta revolução industrial não é só mais uma atualização de tecnologia, não. É uma redefinição completa das regras do jogo. Ela é movida por tecnologias que estão literalmente apagando as fronteiras entre o mundo físico, o digital e até o biológico. Vamos dar uma olhada nos três pilares que sustentam essa baita transformação. Primeiro, a inteligência artificial. Pensa nela como se fosse o cérebro dessa nova era. E ela vai muito além de só automatizar tarefas. A IA consegue analisar um volume de dados que é impossível para a mente humana, sabe? Revelando insights que podem redesenhar um negócio inteiro da noite para o dia. Logo em seguida vem a internet das coisas, a famosa IoT. Se a inteligência artificial é o cérebro, a IoT é tipo o sistema nervoso, que conecta tudo. Desde um relógio no pulso até sensores numa fábrica, tudo começa a gerar e trocar dados em tempo real. É a ponte que liga de verdade o mundo físico e o digital. E toda essa informação que a IA e a IoT geram nos leva ao Big Data, que é o verdadeiro combustível da nova economia. Analisar esse oceano de dados permite identificar padrões e prever tendências com uma precisão que a gente nunca viu antes. Basicamente, acaba com o achismo na gestão e transforma tudo em ciência baseada em fatos. E aí, diante desse cenário de velocidade, de dados, de conexão, o que acontece com aquele modelo de gestão tradicional? Aquele que foi criado para um mundo previsível, mais lento? Ele simplesmente não aguenta o tranco. Ele entra em colapso, porque não foi desenhado para a complexidade e para a rapidez que a gente vive hoje. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, a gestão tradicional, lenta, cheia de hierarquia, reativa, focada nos próprios processos. Do outro, a gestão da manhã, rápida, colaborativa, proativa e, o mais importante, totalmente obcecada em resolver o problema do cliente. A incompatibilidade é total. A grande pergunta é: como é que se constrói a ponte para ir de um lado para o outro? A resposta começa com o nosso primeiro pilar fundamental, a gestão ágil. E olha, não se trata só de usar post-its coloridos na parede, viu? É uma mudança de mentalidade completa sobre como o valor é criado e entregue. A essência da gestão ágil é a adaptação. Em vez de fazer aqueles planos gigantes, rígidos de longo prazo, ela funciona em ciclos curtinhos. Isso permite que as equipes testem as coisas, aprendam com os resultados e corrijam a rota o tempo todo, respondendo ao mercado quase em tempo real. E essa metodologia se apoia em alguns princípios muito poderosos. O cliente não é só alguém que aparece lá no final, não. Ele está no centro de tudo, o tempo todo. A colaboração derruba as paredes entre as equipes, a transparência cria a confiança que a gente precisa para ter velocidade, e o objetivo é sempre melhorar um pouquinho a cada dia, entregando valor de forma constante e não só uma coisa gigante no final do projeto. Isso aqui é como se fosse o motor do ágil em ação. É um ciclo que não para. Planeja um pequeno passo, executa, avalia o que aconteceu com dados e feedback de verdade e aí adapta o próximo ciclo com base no que foi aprendido. É um sistema feito para aprender e evoluir muito rápido. Mas atenção! Não adianta nada ter as melhores ferramentas e processos ágeis se o ambiente não ajuda. Eles precisam de um solo fértil para poder crescer. E esse solo é o nosso segundo pilar, a cultura digital. Pensa na cultura digital como se fosse o sistema operacional humano da organização. São os valores, os comportamentos que fazem com que a tecnologia seja usada no seu máximo potencial. É sobre como as pessoas pensam, como elas colaboram e decidem nesse mundo todo conectado. E é aqui que tudo se conecta, sabe? Os pilares da cultura digital, abertura, colaboração, experimentação, são um espelho dos princípios da gestão ágil. Uma coisa não sobrevive sem a outra. Uma cultura que valorize experimentação, por exemplo, é o que dá a permissão que as equipes precisam para que aqueles ciclos de aprendizado do ágil realmente funcionem. Então, o que acontece quando uma organização consegue combinar uma metodologia ágil com uma cultura digital forte?
Bom, o resultado é um novo tipo de empresa. Uma empresa preparada não só para sobreviver nessa nova era, mas para ser líder nela. O primeiro resultado que a gente vê são as organizações exponenciais. Elas quebram aquela lógica de crescimento linear. Em vez de somar um pouquinho a cada ano, elas usam a tecnologia e novos modelos para multiplicar o seu impacto, crescendo numa velocidade que antes a gente nem imaginava ser possível. O segundo resultado são as empresas que são verdadeiramente ágeis. Aqui, a agilidade não é só uma coisa que a empresa faz, é o que a empresa é. Faz parte do DNA. Elas conseguem sentir as mudanças no mercado e se adaptar muito rápido, transformando a incerteza, que antes era uma ameaça, em uma grande oportunidade. E por fim, talvez o resultado mais importante de todos: as empresas humanizadas. Porque a gestão do amanhã entende que a tecnologia é uma ferramenta e não o objetivo final. O sucesso que dura mesmo só é possível quando se valoriza as pessoas, se promove um ambiente de confiança e bem-estar e se assume uma responsabilidade de verdade com a sociedade. E assim a gente volta para a nossa pergunta do começo, mas agora com uma visão muito mais clara. A transformação não é sobre adotar novas ferramentas, é sobre abraçar um novo jeito de pensar, de operar e de liderar. A questão final que fica no ar é: a organização está construindo ativamente esses pilares para evoluir ou está correndo o risco de virar uma relíquia, uma peça de museu da era passada? Essa escolha está sendo feita agora, a cada decisão.